Olá pessoal, esse é o exercício 1.1 do livro de análise real do Elton Lages, volume 2. Meu nome é Alessandra Nunes de Souza, da Universidade Estadual de Montes Claros. Se nós temos a norma de um vetor 1 mais v igual a norma de U mais a norma de v com 1 diferente do vetor nulo, prove que existe alfa maior ou igual a zero, tal que v é igual a alfa 1. E essa equação, de onde a gente tira ela e o que significa geometricamente? Primeiro, essa condição é uma condição de igualdade vinda da desigualdade triangular. Primeiramente, nós começamos com uma fórmula que a gente tem lá nos anos anteriores, conhecida como fórmula para o produto interno, que relaciona a norma e o ângulo entre os vetores U e V. O que isso quer dizer? A gente tem dois vetores, U e V. O produto interno entre eles é dado pela norma de U vezes a norma de V vezes cosseno entre esses dois ângulos. Esse ângulo θ ele deve estar no intervalo fechado de 0 a π. Agora, a desigualdade triangular é dada por norma de U mais V tem que ser menor ou igual à norma de U mais a norma de V. Aqui nós temos uma representação geométrica, né? Temos dois vetores, U e V arbitrários. A soma desses dois vetores é dada quando a gente pega o vetor U, por exemplo, e coloca um representante desse vetor V na extremidade desse vetor U. A soma entre desses dois vetores é dessa extremidade, dessa ponta, até a outra extremidade do vetor V. Assim nós obtemos U mais V. Aqui, intuitivamente, a gente consegue perceber que esses três vetores formam um triângulo. E dos estudos anteriores, né, a gente se lembra aí, que quando a gente soma quaisquer dois lados de um triângulo, a medida dessa soma tem que ser maior que o terceiro lado. Aqui é a mesma coisa. A gente tem dois vetores e a medida da soma, né, que a gente obtém pela norma, tem que ser maior do que a norma desse vetorzão UV, U mais V. Quando que essa norma de U mais V vai ser igual à norma de U mais a norma de V? Quando eu conseguir, né, sobrepor U mais V com U e V, U mais V. Ou seja, eles têm que ser colineares, né? Tem a mesma direção, e além disso eles têm que ter o mesmo sentido. Isso a gente consegue notar intuitivamente. Mas aí vamos para a prova. Da nossa condição inicial, da nossa hipótese, nós temos que a norma de U mais V é igual à norma de U mais a norma de V. Quando a gente eleva quadrados, ambos os lados, a gente conserva essa igualdade. Agora nós vamos expandir essas duas expressões. Do lado esquerdo a gente tem norma de U mais V ao quadrado, é expandida usando uma propriedade do produto interno, né? Que se a gente tem a norma de um vetor ao quadrado, isso é igual ao produto interno dele por ele mesmo. E do outro lado, né, a gente tem norma de vetores, que é um número real positivo. Então, a gente pode desenvolver isso usando o quadrado de um binômio, normalmente. Usando essa propriedade que a gente estava falando, a norma ao quadrado de U mais V é produto interno de U mais V por U mais V. E isso é igual, desenvolvendo esse outro lado aqui, né? O quadrado primeiro, né? O quadrado da norma de U, mais duas vezes a norma de U vezes a norma de V, mais a norma de V ao quadrado. Agora, expandindo mais uma vez esse produto interno e utilizando a distributividade, né? Porque a gente sabe que o produto interno é distributivo, a gente pode fazer produto interno de U por U, produto interno de U com V, V com U, V com V. Como o produto interno é comutativo,
a gente obtém produto interno de U com U, produto interno de U com V, produto interno de V com U, que é a mesma coisa, né, de U, produto interno de U com V, então a gente pode juntar os dois, né, mais produto interno de V por V. E o outro lado a gente já comentou sobre isso. Aqui, né, utilizando essa mesma propriedade aqui, produto interno de um vetor por ele mesmo é a norma dele ao quadrado. Aqui também a gente pode substituir produto interno de V por V é a norma de V ao quadrado. Aqui a gente obtém uma equação e temos valores, né, termos que estão nos dois lados da equação, a gente pode cancelar. Norma de V ao quadrado com norma de V ao quadrado, norma de V ao quadrado com norma de V ao quadrado, dividindo ambos os lados por 2, nós obtemos, ao final, essa expressão. Produto interno de V por U é igual a norma de U vezes a norma de V. Como a gente já havia falado anteriormente, né, vou deixar aqui mais em cima para vocês, que o produto interno de U por V é dado pela norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno do ângulo entre eles. Como a gente chegou, né, nessa equação aqui de cima, a gente vai substituir então, esse outro lado pelo que a gente achou. Ou seja, norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno do ângulo entre eles é igual a norma de U vezes a norma de V. Das nossas hipóteses, né, nós tínhamos que U é diferente do vetor nulo. E a gente tem duas opções, né, duas formas para ver. Ou V é o vetor nulo ou V não é o vetor nulo. Se V é o vetor nulo, a conclusão é imediata, porque V é um certo alfa U. Se alfa é diferente de zero, se U é diferente do vetor nulo, alfa, consequentemente, é zero. Agora, supondo que V seja diferente de U, nós podemos dividir ambos os lados por norma de U vezes a norma de V, já que não é zero, né? Esse produto não é zero, nos restando apenas cosseno de θ igual a 1. A única forma desse cosseno de θ ser igual a 1 é se o ângulo θ for zero. Ou seja, o que isso quer dizer? Que esses vetores U e V são colineares e, além disso, eles têm o mesmo sentido. Como nós podemos ver, não tem um ângulo entre V e U. Outro fato que implica de U e V serem colineares é que um é múltiplo escalar do outro. Ou seja, se eu tenho um alfa pertencente aos reais, tal que V é um alfa U. Como eles têm o mesmo sentido, pois o θ é igual a zero, o escalar alfa deve ser não negativo. Ou seja, alfa não pode ser zero, né? Alfa pode ser zero, como a gente já tinha visto, e alfa não pode ser negativo, porque se ele for negativo, eles têm sentidos opostos, o ângulo entre eles será de 180 e não de zero, como a gente já havia demonstrado anteriormente. Assim, portanto, né, alfa é maior ou igual a zero. Também podemos definir explicitamente que alfa é a norma de U sobre a norma de V, já que a gente tinha aqui produto interno de U por V dividido pela norma de U ao quadrado é igual. Esse produto interno aqui de U por V, a gente achou que é o produto, que é a norma de U vezes a norma de V, dividido pela norma de U ao quadrado, dividindo por norma de U em cima e embaixo, nós obtemos norma de V dividido pela norma de U. Foi isso, pessoal.